Vereadores debatem o decreto que pode revogar o aumento da tarifa de ônibus em Natal. Projeto Eu Existo é lançado para dar visibilidade às crianças aptas à adoção. Novos protestos são realizados no estado contra os aumentos dos combustíveis. O comércio está verde e amarelo para atrair os torcedores da seleção brasileira no Mundial da Rússia. E ainda, sábado terá uma caminhada pela paz na capital. O Câmara Repórter desta quarta-feira, dia 23 de maio, está no ar. Na sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara, os vereadores voltaram a discutir o decreto legislativo que pode revogar o reajuste da tarifa de ônibus de Natal. Os estudantes voltaram a ocupar as galerias do plenário na sessão ordinária desta quarta-feira. Além da revogação do decreto que autorizou um aumento de 8,96% da tarifa, elevando o preço da passagem de ônibus para R$ 3,65, os estudantes também reivindicam o passe livre. Porque muitos estudantes que moram na Zona Norte, como eu falei ontem, eles precisam ter a necessidade de chegar até essas devidas escolas. São muitas pautas, mas hoje a prioridade dos estudantes é que a gente consiga revogar esse aumento da tarifa e que a gente consiga também o passe livre estudantil. Para que o decreto legislativo tramite em regime de urgência, são necessários 20 votos. Infelizmente, o plenário está sendo esvaziado para não possibilitar essa votação e o movimento estudantil que está aqui presente protestando contra o aumento da tarifa está bastante insatisfeito, com a ausência dos vereadores nesse momento tão importante para a cidade, que seria um momento de sustar ou não, dependendo da votação aqui no plenário, mas minha posição é para que seja sustado o aumento que foi feito de forma irregular. Os estudantes tentaram pressionar os vereadores. Vereadores, cadê vocês? A juventude está na Câmara outra vez. Vereadores! A sessão ordinária ficou suspensa por mais de meia hora. Enquanto isso, os vereadores discutiam e se posicionavam sobre o reajuste. A líder do governo na Câmara Municipal, a vereadora Nina Souza, apresentou uma proposta para que essa decisão seja tomada pelo prefeito Álvaro Dias, que retorna à cidade nesta sexta-feira e fará uma análise sobre a possibilidade de revogação do decreto. Caso isso não aconteça, os vereadores já concordaram que farão a derrubada na sessão legislativa que acontecerá na próxima terça-feira. Como o prefeito Álvaro Dias está em missão acerca de alguns projetos em São Paulo e Belo Horizonte, ele pediu para, quando ele estiver aqui em Natal amanhã, ele se debruçar sobre essa matéria com a Procuradoria, para saber se realmente houve esse vício que está sendo alegado. Então pediu que nós não votássemos hoje em regime de urgência, dada a complexidade do conteúdo, e nós, na grande maioria, achamos que é uma coisa razoável. O prefeito está esperando, pedindo para esperar ele retornar, para sentar e verificar se houve esse erro. Então, se ele, até sexta-feira, entender que houve o erro, ele poderá revogar. A discussão que nós temos que ter não é regularizar o decreto só, é derrubar e manter o preço, que é uma palavra do prefeito, o Carlos Eduardo, que só teria aumento depois da licitação. Não houve a licitação. Depois já houve 3 aumentos, esse é o 4º aumento dado depois da licitação. E agora nós estamos vendo o quê? Um projeto de lei que vem para esta casa, tirando todas as vantagens do usuário do transporte coletivo, e você fica tendo aumento o tempo todo, está feito no Ministério Público sem ser cumprido, e quem é que paga essa conta? O trabalhador. O presidente da Câmara, Ranieri Barbosa, ratificou que os vereadores têm assento no Conselho de Transportes e que na próxima reunião a Casa Legislativa tem que ser ouvida. Além disso, ele afirmou que vai continuar cobrando transparência no sistema de transporte público de Natal. Todos os 29 vereadores entendem que não querem um aumento nesse período, por entender que tem que ter uma transparência para demonstrar a viabilidade econômica ou não, que as empresas dizem que não estão tendo, mas até então ninguém entende porque não está tendo e continuam operando, é um contraditório. E espero que tenha, caso o prefeito queira dar encaminhamento para um novo aumento, terá que fazer uma convocação ao Conselho e nessa convocação aí a Câmara vai
participar de forma transparente e vamos sim trazer também a discussão de audiência pública para a Câmara Municipal para essa transparência devida, no segundo momento ver se é viável ou não um aumento de tarifa e, se ocorrer, qual é o número justo para que tenha um aumento, mesmo sabendo que o Brasil está tendo inúmeros aumentos de combustível. Novos protestos foram realizados no estado contra os aumentos do diesel. Confira. O protesto dos caminhoneiros contra os reajustes do diesel teve nesta quarta-feira a adesão das empresas de ônibus que fazem o transporte intermunicipal no Rio Grande do Norte. Motoristas seguiram em carreata do terminal rodoviário de Natal, na cidade da Esperança, até a BR-101 em Parnamirim, onde os caminhoneiros estavam mobilizados. Com isso, todas as viagens tiveram que ser suspensas. Cerca de 2.500 passageiros foram atingidos pela paralisação. O Tribunal de Justiça e a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional lançaram nesta quarta o projeto Eu Existo. Adolescentes, crianças negras, maiores de 6 anos ou com algum tipo de problema de saúde têm pequenas ou nenhuma chance de serem adotadas. Para mudar essa triste realidade, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte lança a campanha Eu Existo. O objetivo é sensibilizar os pais pretendentes e dar voz ao contingente infanto-juvenil que lota os abrigos. É um projeto em que o grande diferencial é que nós vamos mostrar as caras dos meninos e meninas que estão abrigados, que estão esquecidos, dentro de uma estrutura não muito conivente. E aí o que se quer é mudar o perfil de quem quer adotar. Uma audiência pública proposta pela deputada estadual Cristiane Dantas trouxe a temática para a Assembleia Legislativa, dentro da programação da 4ª Semana Estadual de Adoção, promovida pelo TJ. Hoje, em todo o Rio Grande do Norte, há quase 500 casais inscritos e apenas 42 crianças disponíveis. Caso não houvesse opção por idade, cor ou condição de saúde, o número seria bem maior. Ela trata justamente essa temática, de mostrar o quanto é importante superar barreiras, né, e ter o amor no coração acima de tudo, para que essas crianças tenham a oportunidade de ter uma família, de ter um lar. Conscientizar e esclarecer a sociedade sobre o processo de adoção é uma necessidade, principalmente para derrubar tabus na formação das novas famílias. Para este juiz paranaense, especialista no assunto, a campanha do TJ vai suprir uma lacuna, levando informações e despertando novas consciências dos futuros pais. A Constituição diz que a criança e o adolescente têm direito a viver numa família. Portanto, todo o esforço nosso, como sociedade, como Estado, deve ser no sentido de propiciar, de tentar viabilizar esse direito fundamental. Quem viveu a experiência da adoção fugindo de todos os padrões garante: a única coisa necessária é o amor. Foi o sentimento que levou a consultora de vendas da Guia Santos a adotar Vitória, uma menina com microcefalia, mesmo tendo um filho de sangue já com 20 anos. Hoje eu dou nessa batalha, né? Mostrando para as pessoas que não precisa ter preconceito para adoção. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas dizerem: eu quero adotar, mas eu quero adotar uma criança branca, eu quero adotar uma criança que não tenha nenhum defeito. Nós temos defeito, todos nós temos defeito, né? Então, por que você botar um tabu para adotar, né? Então, vamos se desprender do preconceito e adotar com amor. É isso que tem que ser. Vamos adotar com amor. A tecnologia está cada vez mais inserida na nossa vida, no trabalho, nos estudos, na interação com os amigos. A ferramenta ainda facilita as tarefas do dia a dia. Acompanhe nessa reportagem. Quem nunca ficou sem gás em casa no momento crítico? E o pior, sem ter vendedores do produto por perto. Foi passando por esta situação que o estudante de engenharia Danilo Espigotti teve a ideia de desenvolver, junto com um amigo, uma plataforma digital para possibilitar comprar e vender gás e água através do smartphone. A gente se reuniu em janeiro e depois de 4 meses ele está ativo agora. Já estamos com 16 revendedores por Natal, pela Zona Sul, Oeste, Leste. E a gente pretende expandir ainda mais para a Zona Norte e outras regiões, de Parnamirim também, mais para frente.
A ideia parece simples, mas possibilita agilidade e praticidade através do uso das novas tecnologias ao alcance da mão. O aplicativo chamado Clique Chama possui versão para iOS e Android, de uso fácil e acessível, até mesmo para quem não tem muitas habilidades ou conhecimentos digitais. A pessoa entra, coloca o endereço dela, o nome dela e o número de celular dela. A partir daí, no bairro dela vão aparecer os vendedores que estão disponíveis para fazer a entrega na casa dela. Ela vai selecionar o vendedor e ele vai receber numa outra plataforma que a gente criou também de vendedores, no aplicativo dele para fazer essa entrega. A partir do momento que a pessoa pede, ela tem acesso ao número do vendedor e ao endereço dele. E isso aí facilita caso tenha algum problema, ela queira cancelar o pedido e ligar para ele, mas a gente realmente está tentando evitar ligações. A gente quer facilitar a vida do cliente, com apenas alguns cliques ela consiga pedir água e gás pelo Clique Chama. A principal dificuldade foi convencer os fornecedores sobre a funcionalidade e lucratividade do aplicativo, que é gratuito para os usuários. Foi fazer com que os revendedores enxergassem que o Clique Chama também é um negócio, que eles podem ganhar dinheiro com isso. Porque com o Clique Chama, ele vai enxergar outra venda que ele não teria nesse bairro ou até mesmo em outros bairros vizinhos. Em apenas 2 semanas de funcionamento, já baixaram o Clique Chama 135 pessoas das zonas Sul, Leste e Oeste. Os jovens empreendedores de apenas 23 anos e que ainda nem concluíram curso superior de ciência e tecnologia, já sonham com a ampliação do serviço e fidelização dos usuários. No aplicativo, ele pode filtrar pelo preço, então se ele quiser, eu quero pegar o mais barato da minha região, ele pode pesquisar. Também ele pode filtrar pelo atendimento. Ele pode, não, eu não quero levar em conta muito o preço, eu quero levar em conta o atendimento. Ele pode também escolher essa opção. No próprio aplicativo, ele vai ter todos os cartões de fidelidade que ele já pediu no Clique Chama, então não tem para que ficar mais guardando papel, o revendedor não precisa mais carimbar nada, então fica muito mais fácil tanto para o revendedor como para o cliente. O comércio de Natal já está preparado para os Jogos do Mundial e quem for se vestir de verde e amarelo vai encontrar uma variedade de artigos. Essa loja de artigos no Alecrim já está pronta para a chegada da Copa. Para os clientes não faltam opção. Copos, bandeiras, bandejas, óculos, perucas, buzinas, uma variedade de artigos em verde e amarelo. E os preços estão atrativos. Com menos de R$50, o consumidor sai pronto para torcer pelo Hexa do Brasil. O dono da loja disse que reforçou o estoque bem cedo para oferecer preços que cabem no bolso de qualquer um. Nós temos produtos que vai de R$3 a R$80. Então, assim, hoje você não precisa se preocupar em estar gastando dinheiro. Nesse período, ele diz que a maior procura tem sido de comerciantes que querem decorar seus estabelecimentos para receber os torcedores. Nós temos observado que os donos de restaurantes e alguns donos de loja, tá certo? Eles estão nos comprando para ornamentar já os seus estabelecimentos, para mostrar para os seus clientes que lá vai acontecer alguma coisa de Copa. Além das lojas de artigos, outros segmentos do comércio também devem faturar com as vendas durante a Copa. Para quem trabalha com artigos esportivos, então a pessoa quer comprar, às vezes, uma camisa do Brasil, né, fazer algo desse tipo, então você tem um aquecimento sim. Você também quem trabalha com artigos decorativos, ou seja, alusivos ao Brasil, alusivos à Copa, né, uma corneta, uma estátua, alguma coisa desse tipo, você vai ter pessoas também que vão consumir nesse sentido. E aí você tem a parte de alimentação, especificamente bebida, que acaba tendo um aquecimento razoável nessa época do ano, e alimentação, porque a pessoa vai receber alguém em casa, quer fazer uma comida diferente, então você tem tanto bares e restaurantes, principalmente bares, como o próprio supermercado acaba também vendendo um pouco mais nos Jogos do Brasil especialmente. Além da expectativa em torno da venda de artigos da Copa do Mundo, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal também já estuda como ficará o funcionamento das lojas durante os dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. A gente já está conversando com o Sindicato do Comércio para que a gente tenha um horário diferenciado, ou seja, uma sugestão para ser seguida por todo o comércio, até porque para o consumidor fica mais fácil. Que horas a loja vai abrir, que horas vai fechar, então a gente quer tentar padronizar esse ano. O imposto embutido nos preços de produtos e serviços pago por nós, consumidores, é o tema do comentário de hoje do jornalista Antônio Melo. Quando você compra qualquer produto, está pagando imposto ao Estado, à Prefeitura e até à União. Vamos nos prender aqui à questão do Estado para o qual você paga o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 18%. É muita grana.
Imagine você quantas pessoas todos os dias botam gasolina no carro, compram o feijão, a farinha ou sentam no bar para uma cervejinha. Sobre o preço de cada um deles, o governo taxa e leva para seus cofres 18%. E ainda ganha sobre o supermercado, o posto de gasolina e o barzinho que prestam serviço. É uma montanha de dinheiro tilintando todos os dias nos cofres do Estado. Esse dinheiro deveria reverter em benefícios para o cidadão, mas não reverte. Veja a segurança, por exemplo. Você anda tranquilamente pelas ruas, senta no barzinho, sem preocupação, vai a um banco sem medo? Pois devia. Afinal, você paga para isso todos os dias. Como cidadão, tinha que estar protegido, mas não está não. O dinheiro precisava ir para a segurança, mas não vai. As viaturas são velhas, as novas foi caridade da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, que fizeram a doação. O resto está tudo sucateado. Pneus carecas e sem peças de reposição, os carros caindo aos pedaços. Os policiais com coletes vencidos, armas com munição racionada, gratificações muitas vezes em atraso. E o combustível para cada viatura é por cota, 20 litros por dia. As delegacias estão com as instalações imprestáveis. Só você pode mudar isso, elegendo um governador comprometido com essa agenda, com a sua defesa. Deputados mais fiéis a você do que aos partidos aos quais pertence. Dispostos a aprovar o que for para o bem do Rio Grande do Norte e bom para o cidadão. Tem eleição daqui a 4 meses. Portanto, está na sua mão mudar tudo isso. Você é o Neymar nesta eleição. Esse recado é para você jovem que pretende ingressar no ensino superior e ainda está em dúvida sobre qual curso seguir. A UFRN realiza até o próximo dia 25 a edição 2018 da Mostra de Profissões, que este ano completa 10 anos. A escolha da carreira profissional a ser seguida é feita muito cedo, por volta dos 17 anos de idade. Alguns já têm certeza sobre a graduação, como a estudante Lorena Maria, que desde cedo escolheu o direito como opção. Acho que veio muito da influência dos meus pais. O meu pai é um profissional do direito, meu irmão também. Então, assim, acho que por ver a convivência, isso me influenciou muito. Já a Thaís Lopes ainda não sabe qual curso seguir. Eu não tenho dúvidas quanto às áreas. Eu sei quais áreas eu quero seguir, mas profissão mesmo não tenho uma certa ainda. Para ajudar na escolha da futura profissão, a UFRN realiza durante 3 dias cerca de 250 palestras sobre diversos cursos da universidade, a atividade desempenhada por cada emprego e a área de atuação. É uma oportunidade que nós temos de contribuir para o estudante que está no ensino médio, prioritariamente o estudante do 3º ano, fazer a escolha mais acertada. Então essa motivação, esse ambiente, esse vai e vem de aluno, ele nos deixa muito animados. Além de aprender mais sobre cada profissão, o evento conta também com palestras que falam sobre o ingresso à universidade por meio do SISU, o sistema de cotas e também toda a estrutura ofertada aos estudantes, como o restaurante e a residência universitária. Aqui o estudante ele tem a oportunidade de conhecer a formação de cursos que ele tem interesse e também de entender como é a profissão relacionada àquele curso, ou seja, qual a vida profissional, qual o mundo do trabalho relacionado àquele curso. Ele se enxerga na formação e ele também se encontra pós-formação. Como é que eu me vejo no ambiente de trabalho? O lançamento oficial do Museu da Memória Afetiva de Natal aconteceu por meio de um seminário na Igreja Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Cidade Alta, e a gente te mostra tudo. O museu surgiu como desdobramento do projeto De Fora a Dentro, criado pelo Instituto Casa d'Água em 2010. A iniciativa é do antropólogo e artista visual Maurício Panella.
É um mapa gigante de 360 metros quadrados que a gente levou para muitas comunidades da cidade e a gente convida as pessoas a andar em cima desse mapa. É uma foto de satélite e as pessoas, então, ao caminharem nessa cidade, a gente percebeu que as pessoas, a primeira coisa que elas fazem é tentar encontrar o telhado da sua casa. E quando elas encontram o telhado da casa delas, instantaneamente elas começam a nos narrar, nos contar memórias sobre essa experiência em cima da cidade. A ideia é que o conjunto desses depoimentos em múltiplos formatos formem uma memória afetiva coletiva da cidade e que as lembranças reunidas no site incentivem as pessoas a ingressarem no museu, ajudando a construí-lo como algo único no mundo. O processo para fazer parte do Museu Digital é simples. Basta acessar o site www.mmacnatal.com e clicar no botão em destaque. A partir daí é tudo bastante intuitivo. A pessoa visita primeiramente as memórias de outras pessoas e lá tem um linkzinho que se chama Participe. Aí quando abre essa nova aba Participe, então aparece para você colocar o teu nome, o teu e-mail, um título para a tua memória e você então participa colocando as tuas memórias. Apesar de ter acabado de nascer, o museu chamou a atenção da Secretaria Municipal de Educação, que fechou uma parceria com o objetivo de expandir as memórias da cidade aos alunos. A ideia é fazer uma formação com os professores, né? E daí eles levarem para os alunos este trabalho, como é que esses alunos fazem as suas memórias afetivas através das postagens neste mapa que está sendo lançado neste seminário. Este participante do seminário destacou a importância do projeto para a valorização das paisagens da capital potiguar. A grande importância desse museu é bem a questão da vivência, né? Da apropriação da vivência da própria paisagem, né? Não ter a paisagem como apenas uma foto ou apenas um registro estático, né? Daquela questão do que acontece ali, das pessoas que habitam ali, que inclusive fazem parte dessa própria paisagem, né? Acho que essa ocupação, inclusive, atenta até um pouco mais à interação da própria pessoa com a cidade. Neste sábado será realizada uma caminhada pela paz, promovida pelo Departamento de Medicina Clínica da UFRN. A segunda caminhada pela paz, fraternidade e superação da violência acontece neste sábado, dia 26, às 4 horas da tarde, com saída em frente à Escola Municipal Laura Maia, na Praia do Meio, até a Praça Serzideira, no mesmo bairro. A caminhada faz parte das ações do projeto de extensão Foco de Luz do Departamento de Medicina da UFRN, que tem o objetivo de oferecer suporte profissional, acadêmico e espiritual à comunidade vizinha do Hospital Onofre Lopes. Quem quiser contribuir com as ações desse programa, que acontece desde 2014, pode comprar uma camiseta para participar da caminhada. A camiseta custa R$15 e pode ser adquirida no 3º subsolo do Hospital Onofre Lopes. Larice de Souza para o Câmara Repórter. No próximo bloco, não perca a entrevista com o vereador Sandro Pimentel. O nosso assunto será o aumento da passagem de ônibus aqui na capital. Aguarde! Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. De volta com o Câmara Repórter, e o meu convidado está aqui, é o vereador Sandro Pimentel, e a gente vai falar de um assunto que se tornou muito polêmico aqui na capital, que é a questão do aumento da passagem de ônibus. Vereador, seja bem-vindo. Manda satisfação estar aqui contigo. Então, vamos esclarecer aqui para os nossos telespectadores o que está acontecendo. Na última sexta-feira foi realizada uma reunião do Conselho Municipal de Transporte. Isso mesmo. Queria que o senhor explicasse para a gente por que essa reunião não poderia ter acontecido. Então, a reunião não poderia ter acontecido da forma que foi, porque um decreto que institui o regramento das reuniões deste conselho, que é o Conselho Municipal de Transporte, prevê que
os 30 conselheiros que o compõem têm que ser convocados. E convocados por quem? Só tem duas alternativas de convocação. Uma pela presidente do conselho, que é a secretária da STTU. A Elexina, Elexina, isso. Ou por 1/3 dos seus membros. Então, 10 membros ali assinando, também pode haver essa convocação. Ocorre que não aconteceu uma coisa e nem aconteceu a outra. O que aconteceu foi um convite aos conselheiros, que é diferente de convocação. Na convocação você se obriga a comparecer, no convite ele é facultativo ir ou não. Então um convite, e mais grave do que isso, é quem assinou o convite. Quem assinou o convite foi uma pessoa que imagino ser da secretaria, mas ela não tem competências. Teria que ser a secretária assinando o e-mail. O e-mail vale como documento formal, vale como documento escrito, mas a assinatura que teria que ir no e-mail era a assinatura sendo convocada pela secretária, pela presidente. Então, quem convidou não tem competência e não seria convite, seria convocação. A outra coisa que nós estamos trazendo também para a discussão é no que diz respeito ao princípio da publicidade, que é um princípio administrativo, constitucional, previsto no artigo 37 da Constituição brasileira. E este princípio significa dizer o quê? A população, no aumento tarifário desse, a população precisa ter conhecimento, até para se prevenir, né? Você precisa saber que amanhã, daqui a uma semana, sua passagem vai aumentar, ou sua tarifa de gás, de luz, vai aumentar para você se prevenir. Inclusive, nós mostramos aqui, vereador, e muitos usuários na reportagem disseram que foram pegos de surpresa porque não sabiam desse aumento. Exatamente. Porque aconteceu o quê? A reunião na sexta, conforme você informou, o Diário Oficial, que é o que formalizou o aumento, no sábado, e o aumento já na primeira hora do domingo. Então, além de ser final de semana, que é muito ruim isso, além disso, a Prefeitura deveria ter feito uma nota, aquelas notas que, né, que os órgãos fazem, e publicitar em todos os meios, a passagem vai aumentar tal dia, por causa disso, daquilo, mesmo que a explicação não convença a população, mas ela ia ter ciência. Então não houve o respeito do princípio à publicidade e nem houve esses dois elementos importantes que eu acabei de reforçar, que é a convocação e quem deveria convocar não convocou. Quem convocou não teve competência para tal. Agora, vereador, o que pode ter ocorrido, então? Um lobby aí dos empresários? O senhor acha que foi isso? Foi um lobby? Foi uma conversa? Foi uma estratégia para se conseguir esse aumento da passagem, de forma que não houvesse tempo da Câmara tentar impedir? Olha, com sinceridade, eu acho que não. Eu acho que foi uma falha processual mesmo. Porque o que os empresários queriam era esse reajuste logo. Então, o reajuste logo, tendo falhas, eles poderiam perder esse reajuste. Então, a depender deles, eu acho que o trâmite teria sido tudo normal. Agora, em respeito à publicidade, a isso sim. Os empresários pressionaram para que a Prefeitura fizesse imediatamente, para não ter tempo da sociedade se organizar, do movimento estudantil se organizar, né? A classe trabalhadora, para não ter mobilização. Então, por isso que é meio que na calada da noite, né? Do sábado para o domingo. Então, isso foi proposital. O time, ele foi um time proposital. O rito é que eu acho que não. Eu acho que foi um erro de formalidade. Bom, e por causa desse rito, então, o senhor apresentou um projeto de decreto legislativo solicitando a revogação desse reajuste. Sim. Bom, esse decreto, então, ele está tramitando aqui na casa, certo? E o senhor quer o regime de urgência. O senhor quer que esse projeto, ele vá para o plenário, seja votado antes de tramitar pelas comissões temáticas. Isso mesmo. Por quê? Eu vou começar de trás para frente. Tá. Pela urgência. Porque as pessoas já estão pagando passagem a maior, né, com o aumento desde segunda-feira. Então, não há do que esperar mais. Já foi. Né? Então, a pressa é para isso. E por que é que nós temos entrada nesse decreto legislativo? O que é que nos fundamentou, né, para os seus telespectadores que estão em casa, entender que nós não podemos aqui discutir o reajuste legalmente, o reajuste não passa pela Câmara. Então, nenhum de nós, vereadores, tem poder para discutir o reajuste, se ele foi justo, se não foi, se foi mais, se foi menos, se deveria ser agora, depois a gente pode fazer discurso. Mas do ponto de vista prático, a gente não pode fazer nenhum instrumento que possa revogar, que possa mexer, que possa alterar, que possa anular o reajuste.
E por que é que eu estou fazendo isso? E por que é que a Câmara está discutindo? Por causa do trâmite que foi irregular lá onde nós acabamos de conversar. Então isso nos deu esse fundamento legal de entrar com esse instrumento, por nome de projeto de decreto legislativo, que ele só ocorre para sustar os atos do Executivo quando os atos do Executivo são irregulares, que é o caso. Então nós demos entrada pedindo essa revogação do decreto que aumentou o valor das passagens. Culminado com isso, demos entrada no requerimento pedindo a urgência, só que eu preciso de 20 votos, né, tem que ter 20 votos de vereadores presentes votando na urgência para conseguir antecipar esse trâmite. Então, nesta quarta-feira, nós não conseguimos isso e a gente espera que o mais rapidamente possível a gente consiga votar a urgência, aprovar a urgência, em aprovando a urgência, imediatamente vota o decreto. Aí, óbvio, pela experiência que eu adquiri aqui esses quase 6 anos, se nós votarmos, aprovarmos a urgência, que é mais difícil, o projeto de decreto vai ser mais fácil. Porque se para a urgência eu preciso de 20 votos, para aprovar o projeto de decreto eu preciso da maioria simples dos presentes. Então, se tiver 15 presentes, eu preciso apenas de 8 votos. Bom, e o senhor atualmente tem quantos votos favoráveis ao regime de urgência? Tá, 19 colegas assinaram e outros que não vieram, mas já me disseram que assinam. O problema, Amanda, é que não basta assinar. Tem que assinar o pedido, o requerimento que pede a urgência e tem que estar presente na hora. Por exemplo, desses 19 que assinaram, vários deles não tiveram presentes nesta quarta-feira, porque se tivesse, nós teríamos votado. Então, tem que assinar o pedido. Na verdade, você precisaria de 10 assinaturas, eu tenho muito mais, né? Temos 19, só que tem que ter 20 votos em plenário para poder aprovar. E isso 20 pode votos favoráveis. Isso pode acontecer na sessão desta quinta-feira. Exatamente, é o que a gente espera. O governo manobrou, ficou muito claro isso. O governo fez uma manobra, ele fez conta, fez cálculo, para que não desse 20 presentes, para não ter esta votação. Porque como nós estávamos com a pressão de diversos estudantes na Câmara, temos a pressão da sociedade que não estando fisicamente na Câmara, mas discorda desse reajuste, e todos nós somos seres políticos, né? A gente presta satisfação à população que nos elegeu e que paga o nosso salário. Então isso pressiona os colegas vereadores para que eles, se vierem ao plenário, votem favorável. Aí quando não querem votar favorável, preferem não vir para não se expor. Mas a gente espera que os nossos colegas, pela responsabilidade que têm com a cidade, que venham nesta quinta, que votem contra e explique por que está votando contra, mas é importante votar, dar o quórum, porque é uma obrigação nossa estar presente em todas as sessões. Agora, vereador, para a gente entender, vamos supor que na quinta-feira, então, esse decreto ele seja aprovado pela Câmara. Certo. Quando é que essa revogação entra em vigor? Tá. Ele sendo aprovado, né? Aprova a urgência, aprovou o decreto. Ponto. Vamos supor que aprovou nesta quinta. Quando é que ele entra em vigor? A Câmara ela vai publicar no Diário Oficial, e aí eu quero crer que no dia seguinte já vai estar sendo publicado. A partir daí é uma lei que revogou a outra lei. Então, deixa de existir o reajuste e os empresários têm que retomar o valor antigo da passagem, R$ 2,65, imediato. Então, isso tem que contar a partir da sexta ou do sábado já entrar em vigor, até que outra medida jurídica, ou sei lá o que, possa... Ou até uma outra reunião do Conselho Municipal de Transporte seja realizada. Realizada dentro dos parâmetros legais, aí eles podem, né, porque se eles fazem uma nova reunião dentro dos parâmetros legais, eles podem manter o mesmo reajuste e a gente aqui só vai fazer discurso, criticar, se revoltar, mas a gente não vai ter instrumento legal para desfazer. Lembrando que há um projeto, né, da licitação do transporte público tramitando aqui na casa. Sim. E o que é que o senhor acha com esse projeto tramitando aqui e esse reajuste de 30 centavos já valendo? Pois é, nós achamos que meio que era para ter sido o contrário. Primeiro, faz-se a licitação dos transportes coletivos, melhora-se o sistema e a partir deste parâmetro da melhora se pensa num eventual reajuste, caso seja necessário. E por que eu digo caso seja necessário? Eu tenho um projeto de lei que aprovei e agora já é lei, mas tem 30 dias para entrar em vigor,
que prevê a publicidade das planilhas de custo do sistema de transporte. Então, hoje, nem eu, nem você, nem ninguém que está nos assistindo, tem a concepção concreta de dizer esse reajuste foi a mais. Não era para ter sido 9%, era para ter sido 1%, era para ter sido 10%, era para ter sido 2%, era para ter sido 5%. Nós não temos esse parâmetro. Por quê? Porque nós não conhecemos essas planilhas. O que é que fez elevar o custo? Ou melhor, o custo se elevou, o número de passageiros reduziu em relação ao ano passado ou ele ampliou? Se ele ampliou, as empresas estão lucrando mais. Se reduziu, está lucrando menos. Aí vem peças de reposição, manutenção, transportes, foram repostos alguns. Em 2016, o Sindicato dos Empresários assumiu um compromisso por escrito num TAC, um termo de ajustamento de conduta, você se lembra muito bem, como uma determinante, uma condicional para o reajuste, de garantir uma frota de mais 70 novos ônibus, 70 novos ônibus. Só colocou 14 até agora, 2 anos depois. Então, tudo isso tem que estar nesses parâmetros, no estudo feito através das planilhas que contabilizam também isso. Só que a gente não sabe. A gente não tem isso. E isso já deveria ter sido apresentado na reunião de sexta-feira. Exato, mas eles não passam isso, nem a prefeitura sabe. Quem tem essa caixa preta é o Seturne. Daí a nossa crítica, porque se tem isso aberto, a gente poderia hoje estarmos convencidos aqui de que o reajuste era justo. Ou então que a tarifa de ônibus deveria ser maior ainda, caso eles comprovassem. Porque você vai ter que ver, porque matemática é ciência exata. Porque eles exigiam, inclusive, que a passagem fosse em torno de R$4. De R$4, pois isso. Mas quando a gente não tem esses parâmetros, a gente primeiro leva a crer que o reajuste foi injusto. Primeira coisa. Porque se eles não querem mostrar, porque se eu tenho esse parâmetro, e eu tenho como lhe provar o que eu estou falando, a primeira coisa que eu vou fazer está aqui, ó. Está aqui a prova. Eu preciso por causa disso. Quando eu não quero mostrar, é porque tem alguma coisa errada. A transparência nesse momento é importante, fundamental, né? Fundamental. Bom, vereador Sandro Pimentel, muito obrigada pela sua entrevista. Encerramos? Já encerramos. Estava tão boa. Obrigado, Amanda. Obrigada. Satisfação mais uma vez. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima quarta-feira e a gente vai aguardar os próximos capítulos, então, sobre esse assunto. Até quinta. Tchau.